Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Recentemente eu fiz um vídeo sobre votos vinculativos de Jujutsu Kaisen, vou deixar aqui no card. Mas como aconteceu um episódio agora focado na Maki, e eu acho que tem muita gente que assiste Jujutsu Kaisen que não entendeu como a Maki ficou tão forte, eu vou fazer esse vídeo para explicar. Maki é uma feiticeira Jujutsu do clã Zenin. O clã Zenin é um dos três grandes clãs do universo de Jujutsu. Só que a Maki, ela nasceu com uma restrição celestial, e é isso que eu pretendo explicar. A restrição celestial da Maki não permite que ela use energia, ou seja, ela não tem uma técnica inata, ela não consegue conjurar nenhum tipo de feitiço. Ela só pode fazer o combate corpo a corpo. Mas por causa dessa restrição, o corpo dela é muito mais forte do que o corpo de um mero humano. Ela tem resistência aprimorada, velocidade aprimorada, força aprimorada, tudo que ela tem é aprimorado. E o clã Zenin é o clã que guarda as armas, né, as armas de energia. As armas que tem aí o conceito de energia. Então ela usa armas especiais em combate para suprir a necessidade de uma técnica inata que ela não possui, porque ela nasceu sem ela. Como o clã Zenin é extremamente poderoso, né, um clã extremamente poderoso, ele desprezou a Maki por ter nascido sem técnica inata, por não conseguir controlar a energia residual, por ter nascido sem energia. E ela foi constantemente humilhada, desprezada e literalmente descartada pelo seu próprio clã. Só que alguém viu nela potencial. Alguém matriculou ela na escola Jujutsu. Alguém treinou ela, alguém acolheu ela. E esse alguém é Satoru Gojo. Satoru Gojo viu nela o potencial que o próprio clã Zenin não viu e usou a influência que ele tinha para fazê-la ser matriculada na escola Jujutsu e ser treinada como aluna da escola Jujutsu, sendo treinada e sendo aluna do próprio Satoru, porque sob a tutela do Satoru Gojo ela continuou atuando ali como uma feiticeira, né? como uma feiticeira do Jujutsu, embora ela não tivesse energia para usar. Mas, sob a tutela de Satoru Gojo, ela foi aceita e continuou sendo treinada usando armas de combate, né? Espada, lança. Ela usava armas de combate, armas com energia, para poder exorcizar as maldições, né? E ela atuou sob a proteção de Satoru Gojo na escola Jujutsu. Quando o Nanami e os outros estavam enfrentando o Dagon e foram salvos, né, ali, o Jugo chegou para atacar todos eles, incendiando todos eles. E a Maki estava junto. A Maki foi atacada pelo Jugo também. Ela também foi queimada pelo Jugo. Isso justifica as cicatrizes que a gente vê mais para frente. Mas por que ela não morreu como o Nanami? Ela não morreu por causa da restrição celestial dela, que faz ela ser muito mais resistente e se curar mais rápido, porque o corpo dela não é um corpo comum. Então, enquanto Nanami e os outros não resistiram aos ferimentos, ela acabou resistindo, embora tivesse algumas cicatrizes de queimadura ali, né, por causa do ataque do Jugo. Mas por causa da restrição celestial dela, ela acabou resistindo ao ataque. Aí você pode me dizer, tá, João, você explicou as cicatrizes, mas ela parece muito mais marombada fisicamente. Ela não parece aquela menina magrinha do começo do anime. É porque ela nunca foi. A diferença é que você via ela mais raquítica, vamos dizer assim, mais magra, porque ela usava roupas largas e longas para não exibir o seu físico. Acontece que o físico dela sempre foi esse. Ela sempre foi uma bodybuilder, digamos assim, sempre foi mais marombada mesmo, porque faz parte da restrição celestial dela. Ela tem uma força fora do comum. Então, esse corpo que você está vendo agora, mais marombado, mais definido, já era o corpo dela. Só que ela usava roupas longas, né, de manga comprida, e mais folgadas, para justamente não mostrar esse corpo mais robusto que ela tinha. Agora que ela está usando roupas mais coladas e de manga curta, dá para você ver não só as cicatrizes, mas o físico que ela já tinha e você não via antes. Durante o episódio mais recente, ela foi ao clã Zenin com a intenção de pegar as armas que eles tinham no cofre. Note, ela não foi com a intenção de matar o clã, tá? Ela não foi com a intenção de sangrar ninguém, não. Ela queria as armas do cofre para participar do jogo do abate. Só que ela não tinha permissão, porque ela é, como eu disse, uma membro inferior do clã Zenin e o pessoal tem um desdém por ela. Então ela foi capturada junto com a irmã dela e foram deixadas para morrer. Só que ela tem uma irmã gêmea. Guarda isso na sua cabeça. Ela tem uma irmã gêmea. E essa irmã gêmea foi capturada junto com ela. Só que o que acontece aqui? Aqui tem um ponto muito importante.
para o Jujutsu, para a energia Jujutsu, gêmeos são considerados o mesmo indivíduo. Ou seja, deixa eu explicar melhor. Para os padrões de energia Jujutsu, um gêmeo idêntico, como é o caso da Maki, que ela tinha uma gêmea idêntica, significam o mesmo indivíduo, ou seja, a energia é compartilhada, ela não é distribuída diferentemente. Dentro dos parâmetros da energia Jujutsu, é como se a Maki e a irmã dela fossem o mesmo indivíduo. Aí você pode falar, João, mas ela nasceu com uma restrição celestial, ela nem tem energia, então toda a energia foi para a irmã dela. Não. A irmã dela nasceu com energia e com a técnica inata de criar armas, mas a irmã dela nunca alcançou o potencial total, assim como a própria Maki não alcançou o potencial total. Por que eu falo isso? Porque a Maki Zenin tem a mesma restrição celestial que o Toji Fushiguro. E o Toji Fushiguro foi o cara que conseguiu peitar o Satoru Gojo. Nós sabemos que a Maki não tinha potencial para aquilo quando ela chegou dentro do estabelecimento ali, dentro da casa do clã Zenin. Tanto que ela foi capturada. Mas quando a irmã dela se sacrificou, sim, a irmã dela se sacrificou. E desviveu, né? Ela não estava mais viva. O potencial latente da Maki foi desbloqueado. Isso por quê? Para o Jujutsu, isso foi explicado no episódio, mas como são palavras muito complicadas ou complexas, talvez você não tenha entendido. Para o sistema Jujutsu, gêmeos idênticos dividem ou compartilham o mesmo setor de restrição de energia. Ou seja, a Maki nunca ia alcançar o potencial do Satoru do Toji Fushiguro enquanto a irmã dela estivesse viva. E a irmã dela nunca ia alcançar uma expansão de domínio enquanto a Maki estivesse viva. Então, ambas eram limitadores para a outra. Aí o que aconteceu? A irmã dela se desviveu, se sacrificou, para que a Maki pudesse desbloquear o potencial dela. Assim, e só assim, ela chegou no mesmo nível de Toji Fushiguro. Depois que a irmã dela se sacrifica e ela alcança o potencial latente, a única coisa que diferencia a Maki Zenin do Toji Fushiguro é a experiência que o Toji tinha. Que o Toji era um caçador, né, de recompensas, ele era um caçador de outros potenciais, e ele era muito mais experiente em combate do que a própria Maki, que é mais jovem. Fora isso, o potencial dela é equivalente ao Toji Fushiguro, porque ela tem a mesma restrição celestial. E antes de morrer, antes de se sacrificar, a irmã dela diz para ela, acabe com tudo, destrua tudo. A partir daquele momento, como um ato de vingança e também como um ato de justiça, já que ela foi menosprezada pelo próprio clã o tempo todo, a vida inteira, ela começa uma nova missão. Ela não quer só as armas do cofre do clã. Ela literalmente quer o extermínio do clã. Ela literalmente quer acabar com o clã Zenin. E, impressionantemente, ela faz isso com uma facilidade que parece que ela está matando mosca. Só para ficar claro, depois que a Maki desbloqueia o potencial dela, que a irmã se sacrifica e que ela decide que vai exterminar o clã Zenin, não houve luta. Não houve luta. Foi unilateral, foi um massacre. A Maki passou o rodo em geral. Ah, mas os caras tinham técnica inata, não interessa. Os caras mandou técnica inata dela pra cima dela o tempo todo e ela superou todo mundo. Na base da porrada franca. Porque ela tinha a mesma resistência celestial que o Toji Fushiguro. E ela fez isso com a facilidade que, de novo, foi unilateral. Ela fez o que Itachi fez com o clã Uchiha. Ela dizimou o clã Zenin com a facilidade de quem está matando mosca. Não interessa se os caras eram anciões muito poderosos ou se tinham uma técnica inata muito foda. Ela literalmente passou o rodo. Ela limpou o chão com os caras. Sinceramente, foi um dos episódios mais top que teve até agora. É uma coisa muito perspicaz de ver. Porque ela literalmente alcançou um nível. Se ela não tá no nível do Toji, é o que eu falei, é por experiência. Porque o Toji tinha muito mais experiência de combate. Mas em nível de poder, a resistência celestial dela coloca agora ela no mesmo patamar do Toji Fushiguro. Para quem não lembra das regras da resistência celestial do Toji, que é a mesma resistência celestial da Maki, eu vou explicar de novo.
Eles nasceram sem nenhum pingo de energia e sem técnica inata. Eles não podem canalizar energia e também não podem fazer nenhum tipo de feitiço Jujutsu. Só que, em troca disso, ambos, Maki Zenin e Toji Fushiguro, têm um corpo hiperresistente, regeneração fora do limite, velocidade fora da curva. É um corpo no auge físico. A Maki só não tinha um corpo no auge físico total, como o Toji Fushiguro, porque ela tinha uma irmã gêmea, e eu já expliquei o quesito de gêmeos pelo mundo Jujutsu. Então, quando a irmã dela se sacrifica, ela alcança sim o mesmo patamar do Toji Fushiguro. Se você me perguntar se ela derrotaria o Toji, a resposta é não, porque o Toji é mais experiente. Mas em nível de poder, eles estão equivalentes agora. Sim, a Maki Zenin está equivalente ao Toji Fushiguro. Sabe o que isso quer dizer? Ela virou uma máquina de guerra. O clã Zenin literalmente criou uma máquina de guerra com ressentimento. Era óbvio que ela ia pegar e massacrar o clã inteiro como se estivesse amassando folha de papel. Quando a irmã dela pediu acabe com tudo, ela que não tinha intenção nenhuma, que quando ela chegou lá, ela não tinha intenção de acabar com o clã. Agora ela resolveu que ia derrotar geral. E conseguiu. Em resumo, o poder da máquina não foi summonado do nada. Ela já tinha uma restrição celestial que já condizia com isso. Ela só não era tão poderosa quanto o Toji Fushiguro, nem tinha tanto potencial, por causa da restrição da irmã gêmea, que eu já expliquei aqui numa parte anterior do vídeo. Segundo, ela não foi na academia e postou que tá pago e ficou musculosa. Ela já tinha esses músculos, a gente só não via por causa da vestimenta. Então, não summonaram poder para ela na temporada do nada, tá? Já fazia a base da personagem já estava lá. Agora que ela resolveu brilhar mesmo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.